Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Atés vem saindo, a F-Su vê ele, chama por ele e pergunta onde que ele estava em todo esse tempo, e já dá para notar ali que ele é um homem muito ocupado e que é muito difícil de lhe encontrar. Então é aí quando ele apenas olha para ela e diz que nem muito menos vai perder tempo com ela agora, e sai e deixa ela sem saber o que falar. Ao perceber que de fato ele foi embora, então ela começa a xingar ele, chama ele de grosseiro e diz que achava que ele era sim um homem bem educado. Depois a F-Su se direciona até lá onde o Ono está, e ao chegar lá ela começa a elogiar ele, e depois ele diz que precisa muito conversar com ela, em particular se é que ela também quer e permite que ele fale com ela. Ela fica olhando para ele e ele diz que isso se não for incomodar ela, se ela não estiver ocupada. Então a F-Su diz a ele que pode ficar tranquilo, que ela tá assim desocupada. Depois fica olhando meio estranha, querendo saber o que ele de fato quer falar com ela. Os dois, ao chegar lá fora, ela começa agora a xingar ele e depois pergunta o que tanto ele quer falar com ela. Então ele pega no braço dela, puxa de canto ali e diz a ela que é ele que quer saber qual é o propósito dela e o que de fato ela está querendo fazer. Então ela começa novamente a xingar ele e pergunta o porquê que ele quer saber do propósito, o que ela quer fazer, e diz que ali está muito claro que ele sabe muito bem qual é o propósito dela, e ele fala que não sabe, manda ela dizer. Então ela começa a perguntar a ele, interrogando se ele sabe quantos milhões de dólares rola ali naquele lugar, e pergunta se ele entende qual é agora o propósito dela. Ela, ao perceber que ele está muito desconfiado, pergunta o porquê que eles não saem para tomar uma bebida, porque ele está ficando ali muito tenso. Ele então começa a interrogar ela, dessa vez fecha a cara para ela e pergunta que não está entendendo o porquê que ela quer fazer isso, porque ela é da família, e pergunta se ela de fato está querendo ali roubar todo o dinheiro que é do próprio pai dela. Ela fica olhando para ele desconfiado e ele diz que de qualquer forma esse dinheiro de fato é todo dela e que não está entendendo por que ela está querendo fazer isso. Ela então começa a dizer que ele é muito ingênuo e que ele está perguntando uma coisa que é sem lógica, que como assim roubar o dinheiro do pai dela, porque não é bem assim, e diz que ele tem que pensar muito bem no que ele está falando, porque ele está todo perdido nas próprias falas dele. Ela então começa a explicar que o próprio pai dela lhe despediu, lhe deu apenas ali 2 meses e que ela tem pouco tempo para conseguir resolver tudo o que de fato ela quer resolver, e pergunta se ele está entendendo, mas ele fica calado, e ela diz que quer colocar em prática ali movimentos que não dê para desconfiar nada, para que ela possa extrair o máximo possível, para que ela possa ter uma vida ali tranquila, e pergunta se agora ele está entendendo. Ele continua ali sem dar nenhuma palavra para F-Su, e ela continua dizendo que na própria casa dela, onde ela mora, que é do seu pai, ela lá dentro tem muitos inimigos e que ela tem que fazer de tudo para poder ter uma confiança no futuro dela, e aponta para ele dizendo que com isso ele é quem vai ajudar ela. Pessoal, antes de dar continuidade aqui, deixa eu fazer uma pergunta a vocês, porque eu vi alguns comentários aí, fiquei meio confuso, então eu queria saber de vocês, na sua opinião, você acha que o Smile deveria sim ficar com a F-Su, levar esse relacionamento bem pra frente, ou ele deveria logo partir para outra e entender que ela só usa ele, está lhe enganando esse tempo todo? Qual a tua opinião? Deixa a tua opinião nos comentários aí, e deixa o seu gostei se você de fato está querendo que a F-Su pague por todos os erros que ela está fazendo no decorrer até aqui dessa novela. E não esquece de deixar o teu nome e a cidade de onde você nos assiste, porque sempre é um prazer ler aqui todos os comentários que vocês escrevem aí para nós. Ele continua ali sem dar nenhuma palavra para F-Su, e ela continua dizendo que na própria casa dela, onde ela mora, que é do seu pai, ela lá dentro tem muitos inimigos e que ela tem que fazer de tudo para poder ter uma confiança no futuro dela, e aponta para ele dizendo que com isso ele é quem vai ajudar ela. Ele continua calado e ela continua insistindo para ele que agora ele pode reparar que tudo isso que ele mesmo vai fazer é muito fácil. Ele agora diz a ela que não é bem assim da forma que ela está achando que é, porque se eles for descobertos, eles estão mortos. Ela então diz a ele para que ele não fique se preocupando com isso, porque nunca nenhum plano dela se arruinou e nem se arruinará. Ela olha seriamente para ele e diz que não está entendendo ele, porque acreditava que ele era mais inteligente. Ela
ela continua dizendo ao Honor que ele deve prestar bem atenção no rio, no mar de dinheiro que tem ali, e que aos poucos ele for ali desviando, vai sobrar bastante, uma quantia que vai dar até para ele mesmo poder sobreviver muito tranquilo onde ele desejar. Ela pede a ele que, por favor, que ele não fique com essa cara, porque eles têm que se unir ali para trabalhar unidos juntos em favor de tudo isso. Nesse momento é quando o telefone dela toca, quando ela olha é o Smile, então ela baixa o volume, coloca de volta o telefone no bolso e diz a ele que nesse momento ela está indo embora e que ele mantenha a mente dele ali refrescada e que pense muito bem e veja todas as possibilidades para fazer o que ela já ordenou para ele fazer, que não se preocupe, que tudo vai dar certo e que ele não venha dar nenhuma bobeira ali. Depois toca nele e vai embora. Honor, por sua vez, fica todo perdido sem saber o que fazer. A Sakine e a Nuran estavam conversando sobre a carta e ficam indecisas sem saber o que fazer, só que nesse exato momento a Murcela chega e olha para elas duas e pergunta, logo depois que se aproxima, que silêncio foi esse e o porquê que elas ficaram caladas logo quando ela entrou, e pergunta se elas estavam falando sobre a carta, né? A Sakine e a Nuran balançam a cabeça, afirmando que sim, e a Murcela começa a ficar revoltada e diz que brava, muito bom, e que ela acabou enganando todo mundo, né? A Nuran diz a ela que não é bem assim, e que na realidade tudo que ela fez era o que de fato estava necessitando a ser feito. A Murcela vai saindo um pouco de lado, abre a cortina e diz a Nuran que, por favor, que ela entenda logo tudo de uma vez por todas, que todos os pecados, independente deles, todos eles vão ter que ser pagos. Nuran e Sakine ficam caladas e a Murcela olha para ela revoltada e diz a ela que exatamente todos os pecados terão que ser pagos. Depois a Efsu liga para Nuran e elas duas conversando ali, ela começa a confessar que está muito mal por conta dessa carta, e Efsu pede a ela que, por favor, que ela tire isso da cabeça, porque nada de ruim poderia acontecer, e o que ia acontecer por conta de uma carta velha ali, e diz a ela que ninguém iria conseguir. Só que quando ela começa a falar mais coisas, é aí quando o Smile aparece ali frente a frente com ela e ela trava sem saber o que falar. Então, na dúvidas, ela pede desculpas e que vai precisar desligar o telefone, e quando for depois fala com ela. Então a Efsu, logo depois que desliga o telefone, olha para o Smile, chama ele de Robocop e pergunta o que foi que aconteceu e se ele veio ali perturbar ela de novo. Ele diz a ela que não, que apenas o que ele queria era que eles dois conversassem só por um tempinho. Ela então faz caras e bocas, olha para um lado e depois chama eles para que eles vá para algum lugar conversar. Logo depois que eles chegam, ficam de frente ao mar, eles ficam os dois calados. Então a Efsu, sem paciência, como sempre ela é, reclama com ele que ele mesmo disse que eles dois tinham que conversar, só que ele fica o tempo todo calado ali, pergunta o que é que ele quer e pergunta o porquê que ele não deixa de ser tão estúpido. Ele pede a ela que tudo bem, que vai falar com ela e pede que, por favor, que ela escute ele sem lhe interromper e que suplica a ela isso de verdade. Ele então começa a dizer que ela está acreditando mesmo que essa gente que criou ela ama ela como sua própria filha, né? Ela fica calada e ele continua dizendo que a senhora Nuran ocultou e manteve em privado ali esse tempo todo a família verdadeira dela. Ele continua dizendo que ela tirou todo o dinheiro que era dela e fica ali revoltado, dizendo mais coisas para ela e pergunta se ela de fato acredita mesmo que elas são pessoas boas para ela. Ela fica calada e Smile continua questionando se ela de fato pode acreditar 100% nelas. Ele depois começa a dizer mais coisas a ela, porque ela fica calada, não responde nada, mas fica zoiuda pro lado dele, e ele continua dizendo a ela que sabe que ela está com raiva, com muita raiva dele, mas tudo que ele está fazendo ali está fazendo por ela. Ela fica sem saber o que responder para ele, e ele continua dizendo que tudo que ele está fazendo, as investigações, as procurações que ele está colocando ali em prática, continua dizendo para ela que tudo que ele está fazendo é apenas por ela e mais ninguém. Ele então diz a ela que essa carta ali foi um dos seus maiores progressos para ajudar ela mesmo, e ela questiona ele dizendo: me ajudar essa carta? Ela questiona ele e diz que progresso, como grande progresso, porque ela nunca tinha visto na vida dela
tão grande progresso. Ela está falando isso, na realidade, é tirando deboche da cara dele. Ela então questiona ele e pergunta se ele está querendo que ela felicite ali para que venha dizer que ele é o melhor policial que tem ali. Ele fica calado, então ela começa a debochar ainda mais dele. Depois que diz um monte de coisa, ela continua dizendo que tudo que ele está dizendo para ela, que ele descobriu, não faz nenhum sentido para ela. Ela continua ali disparada, igual um raio de pilha, dizendo a ele que ela criou ela, cuidou dela, lhe alimentou, cuidou em toda a sua vida e o porquê que ela iria lhe fazer qualquer tipo de mal. Ele então diz a ela que tudo que elas estão querendo é se apossar de toda a riqueza que é dela e dos Atarrans. Ela fica calada, mas revoltada, e ele pergunta, dizendo a ela que ele sabe o que está dizendo, mas que ela deveria ter ideia todos os casos que ele lê ali todos os dias. Ela então diz a ele que não sabe o porquê que ele está dizendo tudo isso e qual relacionamento ia ter ali entre a mãe dela com todo esse caso que ele está atrás, e pergunta a ele o que é que ele está querendo e pede que, por favor, que deixe ali a sua mãe em paz. Ele diz a ela que um policial verdadeiro, ele tem que olhar um caso só por todos os lados, e pergunta a ela se não é assim que deve ser feito. Ela fica calada e ele diz que tem que fazer o que corresponde para ele fazer, e declara para ela que aconteça o que for, as investigações vão continuar. E se você não quiser perder nada que ainda virá na sua novela preferida, deixe aí o teu gostei e clica nesse vídeo que está aparecendo para você na tela aí. É mais uma novidade que virá em Essa Vida é Minha. Então não esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o teu nome e a cidade de onde você nos assiste e o teu gostei, tá bom? Porque em breve você receberá em primeira mão todas as novidades de Essa Vida é Minha. Agradecemos a cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.